E aí, pode o Tribunal de Contas criticar uma pensão de uma pensionista que está recebendo já há algum tempo e dizer que ela deve ser reduzida para um posto ou uma graduação menor? E isso é feito como? O Tribunal de Contas faz uma relação de CPFs, um cruzamento, manda para as respectivas Forças Armadas, que vão mandar uma cartinha para que essas pessoas compareçam ou respondam em determinado prazo a esses questionamentos com as suas justificativas. Vamos ver tudo isso aqui no vídeo de hoje, o que está em andamento, que tipo de pente fino está em andamento, e vamos tratar de tudo logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta! E se você for novo por aqui, pause esse vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Então vamos lá. Primeiro ponto, pode o TCU mandar reduzir determinada pensão que está fixada em determinado posto para um posto menor? Bom, pode, se ele entender que há uma ilegalidade ou que não há razão para aquela pensão estar sendo paga naquele valor, e se a crítica for com relação ao ato de concessão da pensão, aquela pensão ter sido concedida com um parâmetro equivocado, com um posto equivocado, eu entendo que o Tribunal de Contas teria 5 anos a contar do primeiro pagamento, que é o que diz a Lei de Processo Administrativo no artigo 54, parágrafo 1º, a Lei 9784 de 99. Acontece que o STF tem seu tema 445, que entende diferente, entende que os 5 anos existem, são aplicáveis, mas eles devem começar a contar da data que o processo chegou ao Tribunal de Contas, ou seja, que os dados do título de pensão foram encaminhados ao Tribunal de Contas. Muito bem, é possível, mas desde que esteja dentro do prazo dos 5 anos e que a crítica seja exclusivamente com relação à pensão. Já se a crítica do posto for em relação à reforma que aquele militar teve e ensejou a pensão, e essa reforma já tem 10, 15, 20 anos, acontece que a pensão foi implementada agora, foi instituída agora com o óbito do militar, ou uma situação mais séria ainda, o Tribunal de Contas aproveitar o óbito da viúva, que está recebendo já há 10, 12, 15 anos, um valor com um posto mais alto ou com a graduação mais alta, e aproveitar a reversão para rever o ato de concessão da pensão, e não só o ato de concessão da pensão, mas também o ato de reforma do militar. O Tribunal de Contas faz isso, não entendo isso como correto, muitos magistrados também não entendem isso como correto. Se o motivo que ensejou o aumento daquela pensão militar, o aumento de posto, foi o ato de reforma do militar, e isso já faz 12, 20 anos, 12, 15, 20 anos, isso não pode ser modificado, porque provavelmente já foi julgado, já foi homologado pelo Tribunal de Contas, já incidiu a decadência. O problema é que o TCU ele zera o prazo decadencial a cada concessão, a cada óbito, o óbito do militar, o óbito da viúva, a reversão para a filha, todas as vezes o TCU reanalisa. Isso não está correto, muitos magistrados estão muito atentos a isso e vem reconhecendo a decadência lá do ato de reforma. Bom, lembrando, isso que eu estou falando aqui para vocês não tem relação nenhuma com o acórdão 2225 do Tribunal de Contas, do acórdão 2225 do Tribunal de Contas. Esse acórdão é aquele que trata dos 2 atos de reforma, do militar que já havia sido reformado uma vez, e ele vem a ser reformado por invalidez. Já estando reformado, o Tribunal de Contas tem aplicado aí a redação mais literal do artigo 110 do Estatuto dos Militares, não aplicando aos reformados e somente aos militares da reserva e aos militares da ativa. Lembrando, toda vez que acontecer da pessoa receber, seja militar para inspeção de saúde, militar para revisão de reforma, pensionista com 2, 3, 4 rendimentos, 3 rendimentos é mais comum,
ou questão de acumulação, questão de teto, pente fino de teto está acontecendo, pente fino de acumulação está acontecendo, 2 pensões militares, se os requisitos estão corretos, além das 2 pensões militares, 3 rendimentos, uma aposentadoria do INSS, uma aposentadoria de regime próprio, uma pensão militar pode acumular, não pode acumular, então isso está acontecendo. Só no Exército, a última leva foram 800 cartas. Então, muitas pessoas devem estar recebendo, devem ter recebido e estar recebendo. Estive no Exército essa semana e fui informado que foram pelo menos 800 cartas dessa última leva. Tá? Então, muita atenção a isso. Se você quiser simplesmente responder pelos seus próprios meios, com o seu conhecimento, você sabe por que aquela pensão é mais alta, ou se você sabe por que aquela pensão ela pode ser acumulada, responda e nunca ignore uma carta dessas, tá? Ou se você quer contratar um advogado, fazer uma defesa técnica já na fase administrativa, o faça. Mas o importante é nunca deixar de responder uma carta dessa, porque se ela chegar na sua casa, alguém vai receber, vai ter um AR comprovando que aquela carta chegou, e aí a partir daquele prazo vai contar o prazo do recurso. Não tendo recurso, não tendo manifestação, pode ser que a pessoa perca aí um auxílio invalidez, pode ser que ela reduza os proventos de reforma, pode ser que ela perca um dos rendimentos, ou que incida um sobreteto, incida um abate-teto que de repente não deveria incidir. Então jamais ignore uma carta dessas, uma carta da Força Armada mencionando qualquer situação de cruzamento do Tribunal de Contas, ou que você tem que apresentar qualquer defesa, qualquer resposta na própria Força Armada ou no Tribunal de Contas, tá bom? Essa é a minha dica importante para nunca ignorar essas correspondências, tá bom? Porque há consequências. Vamos lá. Então, eu acabei de falar aqui, expliquei meu posicionamento sobre de quando deve contar o prazo dos 5 anos. Isso é o que eu entendo. São 2 situações. Primeiro, que deve contar, eu entendo dessa forma, que deve contar do primeiro pagamento, e segundo, que um ato de reforma de 10, 12, 15, 20 anos atrás, que já passou 5 anos há muito tempo, não pode ser reaberto esse prazo de 5 anos simplesmente porque o militar morreu, a pensionista morreu, a viúva faleceu e reverteu para a filha, e aí zera esse prazo e reabre tudo de novo. Então, o que você pensa disso? Deixa para mim nos comentários. Você concorda com o meu posicionamento, concorda com o posicionamento do STF, concorda com o posicionamento do Tribunal de Contas? Todos esses posicionamentos eu coloquei aqui. Se você quiser voltar no vídeo e assistir de novo, depois deixa nos comentários aqui para mim, tá bom? Quero saber exatamente o que você pensa sobre esse tema. Bom, então para ilustrar aqui, vou trazer um caso de um general. Na verdade ele era coronel do Exército, e aí ele recebia proventos de general 2 estrelas. Quando ele estava na reserva, ele teve câncer, foi submetido à inspeção de saúde, foi reformado por invalidez na reserva, e aí galgou um posto acima, chegou a 3 estrelas, que é general de divisão, tá? Então ele foi reformado como general de divisão, mas ele contribuía para aquela questão aquele artigo 6º da lei de pensões militares, que permitia a contribuição para mais um posto acima. Então ele recebia como general de brigada 3 estrelas e contribuía para general de divisão 4 estrelas, tá certo? Então esse era o contra-cheque dele, recebia menos e contribuía mais para deixar para os seus familiares. Isso era possível até 2000, com o advento da medida provisória 2215 deixou de existir, mas quem tinha os 30 anos ou 35 anos, só lembrando, quem tinha 30 anos ou 35 anos podia contribuir para um posto acima se tivesse 30 anos ou 2 postos acima se tivesse 35 anos de serviço. Então quem tinha implementado os 30 anos ou os 35 anos podia contribuir, mesmo que tivesse iniciado essas contribuições um pouco depois. E se ele tivesse iniciado essas contribuições ainda antes de 2000, aí não há discussão nenhuma. O que houve discussão é se essa norma se estenderia a quem fosse para a reserva com 30 anos, 35 anos, depois da medida provisória, e fosse contribuinte da contribuição de 1,5%. Por quê? Porque a contribuição de 1,5% falava que eram mantidos com aqueles militares que contribuíssem, teriam mantidos os direitos da medida provisória, da Lei 3765, da redação original. E esse, em princípio, seria um desses direitos. Mas, como há um artigo específico da medida provisória tratando de contribuição para posto acima da pensão militar, o entendimento foi que
esse direito não ficava abarcado pela contribuição de 1,5%. A manutenção desse direito pós-2000 não ficava assegurada aos militares em razão do 1,5%. Mas quem já tinha os 30 anos ou os 35 anos, especialmente se já contribuía antes de 2000, não há discussão, pode deixar sim um posto acima. Aí imagine, o militar era coronel, chegou, recebia proventos de general, 2 estrelas. A invalidez o levou a receber proventos depois de posto acima como general de brigada, 3 estrelas. E ficou dessa forma. E aí o Tribunal de Contas vem e diz que não há motivo para que aquela pensionista militar receba pensão de general 4 estrelas, que é o general de divisão. Acontece que esse militar foi para a reserva em 75. E lá em 75, muito antes da medida provisória, ele já tinha optado por contribuir para o posto acima e já descontava a contribuição de posto acima, descontou entre 75 e 2000 pelo menos 25 anos de contribuição para o posto acima e seguiu descontando pós 2000 até o seu falecimento. Então, ele poderia deixar sim a contribuição, a pensão correspondente ao posto mais alto, em razão de muito mais de 25 anos de contribuição, tá certo? Lembrando, eu disse a vocês que esse coronel que tinha proventos de general foi para a reserva em 76 e que ele estava na reserva quando ele foi reformado. Por isso não incidiu o acórdão 2225, porque ele estava na reserva e não reformado. Senão, nesse próprio acórdão do Tribunal de Contas, além de tudo isso, dessa questão do posto acima, o Tribunal de Contas teria levantado, se por acaso esse militar tivesse já reformado, quando ele foi reformado por invalidez, o Tribunal de Contas também teria levantado o ponto do acórdão 2225, o que eu discordo, porque o ato de reforma desse militar já está lá atrás, lá no passado, e a gente sabe que o Tribunal de Contas vem trazendo isso para as pensionistas mesmo depois, tá certo? Trouxe aqui esse caso, uma questão importante, vem acontecendo, é atual, porque está acontecendo o pente fino nesse sentido, e trouxe um exemplo para ilustrar, para ficar mais claro e mais fácil de vocês também absorverem. Então, se você for novo por aqui, pausa esse vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe o seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você vai salvar e compartilhar. Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Até a próxima, até o próximo vídeo.